E olha, esse movimento de antecipar as eleições parlamentares pode representar um risco para Macron, já que não possui uma base forte na Assembleia Nacional. O pleito antecipado pode ampliar o número de cadeiras do partido de Marine Le Pen no parlamento. Isso aumenta as chances de o partido de Le Pen assumir o ponto central. O candidato que pode chegar ao cargo pela agremiação é o jovem Jordan Bardella. Para explicar sobre o que se espera dessas eleições antecipadas na França, vamos falar com o internacionalista Marcos Vinícius de Freitas. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, prazer conversar com você hoje. Marcos, como é que esse movimento do Macron pode influenciar a dinâmica política na França e na União Europeia, principalmente considerando esse avanço recente da extrema-direita? Olha, você sabe que a eleição no Parlamento Europeu muitas vezes é uma coisa meio distante do cidadão europeu, né? Se a gente lembrar, por exemplo, ali na eleição britânica, você tinha partidos que eram eleitos e que nem tinham representação dentro do parlamento britânico. Então, isso pode acontecer porque a gente sempre fala que Bruxelas fica um pouco distante dos países e é sempre utilizado como bode expiatório. Mas o que Macron está vendo, e isso é uma realidade, é de que a popularidade dele tem caído e se mantém por baixo. E ele, como não vai ser candidato a presidente novamente, pretende aí deixar algum tipo de legado, ou pelo menos fazer com que a sua arquirrival não venha a sucedê-lo na presidência da França. O sistema francês é um sistema presidencialista, é um sistema meio alucinado que os franceses criaram, em que o presidente da República, ele é chefe de Estado e chefe de governo, mas ele também tem um chefe de governo que é o primeiro-ministro, que vem ali da vontade do parlamento. Então, há uma divisão de funções em que o chefe de Estado, como chefe de governo também, ele atua na questão de defesa e política externa, e as questões domésticas são ligadas ao primeiro-ministro. O primeiro-ministro atual é ligado ao Macron, e o que a gente nota é que é importante que haja ali uma atuação conjunta entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Mas já houve no passado momentos em que a oposição tinha o controle do parlamento e você tinha um parlamento que tinha um perfil ideológico diferente daquele do presidente, e aquilo que os franceses sempre chamaram de um governo de coabitação. Qual é o problema aí que você enfrenta nessa situação toda? É que Macron ele vai sair do poder daqui a 3 anos, tem a popularidade baixa, e aí ele tem 2 objetivos, né? Ele garante aí a sua maioria neste processo, justamente abordando a questão do medo de um governo Le Pen no futuro, ou de um governo de oposição àquilo que ele representa no momento. Então, esta é uma cartada no sentido, talvez, de ampliar a sua maioria, justamente baseado no medo coletivo, representado por aquilo que vem se convencionando chamar de extrema-direita, e do medo que isso pode representar para alguns grupos políticos e alguns grupos sociais. Ou então, ele está tentando antecipar aí um governo desta chamada extrema-direita, da Marine Le Pen, fazendo com que eles assumam ali o controle do parlamento, assumam o controle das políticas locais, e numa França que vem atravessando uma situação complicada, em razão da guerra na Ucrânia, em razão de uma situação doméstica difícil, o governo que vier a assumir vai ter aí um ônus enorme, e isso, de alguma forma, enfraqueceria a candidatura da Marine Le Pen daqui a 3 anos. Então, com isso, Macron seria o grande eleitor e que poderia dizer que foi aquele que afirmou que o governo de oposição, um governo de Marine Le Pen, não lograria ter os resultados prometidos. Então, é uma cartada que leva em consideração que, se ele ganhar, ele mantém a maioria e consegue implementar as políticas, e se ele perder, de alguma forma, ele pode ser o grande crítico daqueles que vierem administrar, em razão dos problemas que a França tem e que serão intransponíveis aí nos próximos 3 anos.
Marcos, a questão migratória é um dos pontos que tem sido usados para justificar esse avanço da extrema-direita e, claro, também a manutenção do centro no poder. Mas, claro que esse não é o único ponto, né? Falando das eleições do Parlamento, né, do Parlamento Europeu, quais são as outras questões que podem justificar tanto a manutenção dos parlamentares de centro como esse avanço da extrema-direita diante da situação atual da Europa? Não há dúvida, e você apontou muito bem a questão migratória, que é um grande calcanhar de Aquiles da União Europeia, porque se por um lado quis ser sempre muito avançada na questão de direitos humanos, até pelo discurso político, mas também por uma culpa histórica em razão daquilo que a Europa fez nas suas colônias, e os impactos negativos que os processos de colonização europeia tiveram em várias partes do mundo. Então, o europeu, para aliviar um pouco desta carga, tem aí tido uma política mais leniente na questão da imigração, que é justamente, se você olhar outros países, como Estados Unidos, como Austrália, você vê que eles têm sido muito mais contrários à questão migratória do que os próprios europeus. Agora, a questão migratória tem levado ali a um problema enorme, justamente de um medo coletivo de você ter um processo de islamização da Europa, justamente pelo fato de que você tem, entre as comunidades islâmicas, um crescimento vegetativo muito maior do que aquele que você tem entre os originalmente oriundos dos países. Então, essa é uma questão sempre que é utilizada justamente como um arcabouço político para que alguns candidatos sejam propulsionados para justamente ter aí um impacto coletivo na sociedade com relação aos votos que eles buscam. Mas outras questões também que você enfrenta neste momento é que a Europa está, de fato, quebrada economicamente. A Europa enfrenta grandes desafios, justamente oriundos de uma guerra que acontece na Ucrânia, que simplesmente multiplicou várias vezes os gastos com energia e que reduziu a renda disponível do europeu, empobreceu o europeu e também criou um fenômeno que os europeus estavam desacostumados, que é a elevação de preço em razão do aumento inflacionário derivado da situação do consumo, do uso de energia. Então, o que você nota é que a Europa tem piorado a sua qualidade de vida, o seu bem-estar social, e isto preocupa o cidadão europeu, que vê que aquele padrão de vida que ele teve até hoje não poderá ser mantido nos próximos anos, justamente porque a Europa se tornou refém desta guerra na Ucrânia, se tornou refém talvez de um discurso político dos Estados Unidos de querer travar ali uma guerra por procuração contra a Rússia e contra a China. E aí você nota que, nesse sentido, o europeu está pagando muito caro por isso, e é por essa razão que esses partidos mais à direita do espectro político têm sido extremamente contrários à manutenção do apoio à própria Ucrânia neste processo, porque entendem que esta guerra está ficando muito cara para o cidadão europeu. E o grande desafio disso tudo é que o europeu está sentindo no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, justamente todo o impacto político de uma guerra que parece não ter fim. E justamente esse é o grande desafio político da Europa hoje em dia. Outras questões, como questão climática, passam a assumir um papel secundário, justamente quando o eleitor sente que o seu estilo de vida e a sua situação econômica poderão ser afetadas, e justamente o europeu não tem uma perspectiva, diante do cenário atual, de melhoria. Então, se nós levarmos em consideração este aspecto, certamente nós temos aí uma razão fundamental para o flerte com outros campos políticos, baseado também no fato de que os governos atuais não têm resolvido essas questões. É por essa razão que você vê o Macron enfraquecido na França, o Olaf Scholz enfraquecido ali na Alemanha,
um Rishi Sunak completamente enfraquecido no Reino Unido, porque justamente a situação europeia complicou muito nos últimos anos e esta falta de uma liderança capaz e efetiva de resolver problemas tem criado outras situações que são extremamente prejudiciais ao continente europeu e tem perdido aí economicamente e principalmente a questão da produtividade para outros países do mundo. Marcos, só para a gente finalizar, a gente está vendo essa situação atual no plenário da União Europeia, né, com esse avanço da extrema-direita. Há uma possibilidade do Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos. Você acredita que esses cenários, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, podem influenciar a nossa eleição já em 2026 ou até mesmo mais recente, né, mais rapidamente aqui no Brasil? Você sabe que urna, a gente sempre fala, né, que urna e cabeça de eleitor é igual bumbum de criança, né? A gente nunca sabe o que vai sair de dentro nesse processo eleitoral, e o próprio Churchill dizia muito sabiamente que o grande argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com o eleitor, né? Justamente porque o eleitor muda ao véu dos ventos, com a mudança dos tempos e também em razão daquilo que ele observa justamente na sua perspectiva quanto ao futuro. O fato é que você tem nos Estados Unidos um presidente que tem problemas de saúde, claramente, por mais que ele tente ostentar ali uma saúde, nota-se a olhos vistos que ele não tem a capacidade física necessária para dirigir o país. E o grande problema é que nós sabemos que quando você é presidente da República, a diferença do presidente para o vice é justamente uma batida cardíaca, né? Então, o grande desafio dos Estados Unidos é se eventualmente Biden viesse a falecer, eventualmente a Kamala Harris assumiria o poder e ela está completamente despreparada e se notou e demonstrou que não tem o preparo necessário para assumir a liderança do país, particularmente num momento complicado como esse que o mundo vive, não é? Em que se espera aí uma transição global de poder, uma mudança do poder global dos Estados Unidos para a China, e é um período de tensão complexo no mundo. Então, esta é uma grande situação difícil de prever. E Donald Trump tem ali o seu argumento verídico de que, apesar de ter sido um mau perdedor de todo aquele processo complicado de transição de poder, ele foi, de fato, e isso é comprovado, e muita gente pode dizer isso, que ele passou por um processo de perseguição política, e esse processo de perseguição política é que, de fato, faz com que a base dele se consolide cada vez mais ao redor do nome dele. Isso foi evidenciado nas primárias republicanas, em que ele quase não teve concorrente, porque ele veio mais ou menos sacramentado pelo partido em razão desta percepção coletiva de injustiça. E, obviamente, que o mundo tem tendências, né? De tempos em tempos, as tendências políticas e os ventos da política mudam. Se no passado nós já tivemos uma tendência a ir para mais à esquerda, como aquilo que foi chamado de onda rosa na América Latina, por outro lado, ao fim da onda rosa, nós tivemos aí uma ascensão de governos mais à direita do espectro político. E a Covid, por exemplo, foi a responsável pela eliminação de grande parte desses governos que não souberam administrar efetivamente a questão da pandemia, e por essa razão fez com que novamente o pêndulo político mudasse de lugar. E à medida que que o tempo vai passando, e isto é natural das democracias, você vai tendo alternância no poder de grupos políticos. A grande questão é justamente sobre a maturidade das democracias para saber administrar esses tempos de mudança de forma que os países consigam progredir. E o grande desafio que nós enfrentamos atualmente é que, com a polarização política, o mundo parece estar preso aí a duas questões, dois pontos de vista muitas vezes antagônicos e não se leva em consideração aquilo que é o interesse de longo prazo das cidades, dos estados,
dos municípios, dos países, enfim. Então, claro que nós temos que observar com cuidado para ver se esta onda de mudança global vai afetar o Brasil e certamente irá de alguma forma acontecer, porque o Brasil não está imune ao sistema internacional e àquilo que acontece no mundo. Marcos, muito obrigado. A gente sabe que você está na China, estamos bem tarde aí, mas muito obrigado por participar aqui do Boletim com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, prazer conversar com vocês.